Deus abençoe, irmãos, no nome de Jesus Cristo. Você que é inscrito no canal, você que não é também, que porventura encontrou esse vídeo e queria saber algo, esclarecer algo, e eu queria fazer este vídeo mostrando a minha convicção da mensagem. Eu sei que se você quiser encontrar defeito em mim, você vai encontrar, né? Mas se você for misericordioso também, você não vai nem procurar. E se você achar, você vai orar por mim e não tentar me destruir. Se você for um cristão genuíno, eu creio que você é. Mas eu, com toda a minha falha, eu tenho uma convicção dessa mensagem. Eu sei que muitos pastores discordam, às vezes, do que eu prego, outros concordam. Tem pastores que têm dito, olha, eu não prego isto porque não é a minha linha, mas não discorda também, né? Então, Deus abençoe a todos. E se você discorda do que pregamos, eu quero respeitar, né? A gente tem que respeitar o que as pessoas creem, né? Mas, até mesmo você que crê nessa mensagem, sei que é um membro dessa mensagem, segue algum pastor, e talvez nem concorde com o que eu prego, mas você concorda. Você enxerga diferente na mensagem do que o irmão Brana diz, você concorda com o que o irmão Brana disser. E eu não estou aqui para falar de mim, do meu ministério, mas do irmão Brana. Nós sabemos que de 2013, mais ou menos, para cá, no Brasil surgiu aí aquilo que nós chamamos de opositores. E eles têm os seus argumentos, e agora há pouco eu vi um comentário do irmão, vou citar o nome, Valdir Correia. Ele mandou eu comentar sobre um vídeo de um rapaz, se chama Elias alguma coisa, que era da mensagem, acho que no estado do Paraná, alguma coisa assim, e ele seguiu aí o pessoal dos opositores e hoje concorda com eles, né? E hoje não crê mais na mensagem, fez um vídeo aí no canal do Desmistificando, né? E aí nós estamos vivendo num tempo que é o seguinte, ou você crê ou não crê, ninguém é obrigado a crer também, ninguém também não é obrigado a seguir só porque alguém lhe falou. Você tem que ter suas convicções. Eu creio muito em liberdade, a pessoa tem que ser livre, né? Nos tempos de Elias, ele não obrigou ninguém a crer nele, ele só pregou a verdade. Quem quis rejeitar teve o direito de rejeitar. Ele até pensou que ninguém tinha crido. Depois Deus falou, não, teve 7.000 que creu, é você que não percebeu. Mas sobre o irmão Brana, eu quero dizer o que eu creio. Eu vou dessa vida para outra, eu vou dizer como o irmão Júnior Jackson disse, eu vou para a sepultura crendo nessa mensagem, que este profeta é um profeta de Deus. E às vezes até um dia desse eu coloquei no Facebook, saí da mensagem, aí eu estava me referindo dos grupos da mensagem, porque eu sempre tenho defendido que devemos ficar com a mensagem e não com grupos, né? Aí eu disse, saí da mensagem, mas estou na mensagem. Quer dizer que eu saí dos grupos, mas eu estou com o irmão Brana, com a mensagem do irmão Brana. Disso eu não largo de jeito nenhum. Mas quem quiser vir aqui me visitar, estou de coração aberto a receber, qualquer pastor que vier. O nosso púlpito está aqui para receber, para pregar, para cantar conosco, para orar. Eu é que não quero estar envolvido nos grupos. Também não quero estar falando mal dos grupos, deixa os irmãos, né? Eu não creio que sou um pássaro raro. Eu creio que Deus tem milhares de outros servos que estão pregando o evangelho, e você fique com o seu pastor. Foi isso que o profeta ensinou, fique com o seu pastor, tá? Que ele tem a mensagem, ele está lendo a mensagem, Deus vai dar revelação para ele, né? Mas muito bem, mas eu estou aqui para dizer o que eu vejo, o que eu creio sobre, pode me dar, sobre o irmão Brana, né? Aqui, enquanto eu falo aqui, como não é uma pregação, é um culto normal, estou tomando aqui um cafezinho, né? Muito bem, irmãos, eu quero ser bem sincero e respeitador
neste vídeo, até mesmo com os opositores. Eu só quero falar para eles a verdade, o que eu vejo, o que eu creio e o porquê que eu nunca vou ser conquistado para deixar a mensagem. Então, eu queria ler primeiramente, né? Não se pode começar nada sem ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 2, versículo 1 a seguir. Diz assim: tendo nascido Jesus em Belém de Judá, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Então, eu até preguei isso aqui ontem, baseado nisso aqui, mas nós tivemos aqui uma mudança. O meu filho comprou um computador para melhorar. Ele tentou colocar um programa no computador para ficar duas câmeras, uma pegando os irmãos cantando e outra. E aí parece que não deu certo, ficou travando. A gente ficou muito triste porque a pregação de ontem foi bem explicativa sobre isso, né? E ficou travando aí. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo assistir aí. Eu dei uma olhada, está travando muito. Então, nesse vídeo aqui, eu quero explicar o que eu falei ontem no vídeo, na pregação, na live, e mais alguma coisa que eu desejo falar, né? Nessa tarde aqui no nosso tabernáculo aqui no Pará. Nós somos do Pará. Sou filho do pastor Moura e eu cada dia que passa eu estou crendo mais nessa mensagem, né? E eu lendo isso aqui que nós vimos, e tendo nascido Jesus em Belém de Judá, vieram os magos do Oriente. A palavra os magos significa eram sábios, né? Homens que entendiam sobre as estrelas. Inclusive na Bíblia em inglês diz three wise men, que é 3 homens sábios. E o irmão Branham disse que eles passaram 2 anos viajando até chegar aonde estava o menino. Então, se eles passaram 2 anos viajando, eles passaram 2 anos vendo a estrela. Porque sempre que a gente lê, a gente pensa que a estrela apareceu lá, olha lá a estrela. Eles correram para lá e resolveu o assunto. Não foi assim. Apareceu lá, e eles começaram a observar ela, passou 1 semana, 2, 1 mês, e eles olha, a estrela nasceu o rei dos reis lá em Judá. E eles viajaram 2 anos até chegar lá. Para aqueles que acham que não foi 2 anos, porque a Bíblia não diz que foi 2 anos, mas o irmão Branham disse que foi. Mas eu fiz a pesquisa, a Bíblia diz as coisas e a gente tem que verificar na história, para pegar a história e a Bíblia e confirmar 2 coisas juntas. Então o Google diz assim, que os magos viajaram vendo a estrela muitos meses. Aí depois o Google diz assim, provavelmente até 2 anos. Então o irmão Branham não errou não, tá indo bem. Mas muito bem. Eles tiveram esta estrela, esta luz, no tempo, e essa estrela vindicou o nascimento ali de Jesus e também trouxe a unção do nascimento de Jesus, e essa unção, a prova que essa estrela era sobrenatural, foi que aquela unção durou 2000 anos e ainda está durando. E cada dia que passa, você que é um cristão, ela está mais viva no seu coração. Então, não era uma estrela natural, não era algo natural, aquilo era algo sobrenatural mesmo. Mas se você for pesquisar na internet, digite lá, é possível que aquela estrela que os 3 magos disseram ter sido a estrela de Jesus, tenha sido o cometa Halley? Você vai ver que é possível. Sim, eles disseram, eles associaram uma coisa natural a algo espiritual, eles disseram que era algo sobrenatural, mas na verdade não era o planeta Júpiter que estava aparecendo. Inclusive eu gosto muito, eu gosto de observar os planetas, eu tenho um telescópio na minha casa, eu gosto de olhar para o planeta Júpiter, para Marte. E Júpiter é um planeta que às vezes eu não sei se está aparecendo agora, estou desinformado no momento, mas há alguns meses atrás ele estava aparecendo direto no céu, e passa aí muitos meses aparecendo no céu. Júpiter, né? Ele é um planeta grande. Quando ele ajunta com todas as luas dele, se torna uma tocha no céu, uma estrela enorme. Então a ciência diz que pode ter sido Júpiter, né? Que estava aparecendo naqueles dias. Muitos meses ele fica aparecendo no céu. Mas aí vai de você. Se você crê que era uma estrela natural, que não tinha nada de fenômeno, de um fenômeno
sobrenatural, aí você não vai ter em você essa luz, essa alegria do cristianismo. Você vai ser a pessoa todo tempo carnal e vai morrer sem isso aí. Mas eu não creio no que a ciência diz, que foi uma luz natural. Eu creio que era uma estrela sobrenatural, porque as provas, que provas são? É que não tem nada no mundo que possa ser mais correto do que a mensagem de Jesus e que está no nosso coração até hoje e nunca desvaneceu. Então aquela unção permanece. Então ninguém tira isso de mim. Não adianta um ateu tentar tirar do meu coração, isso não vai conseguir. É uma convicção que eu tenho, que você tem, que nós temos. A mensagem é a mesma coisa. A chuva de vídeo de pessoas na internet, por que sair da mensagem? Não é só com a mensagem, não. Também tem aí, por que sair da CCB? Por que sair da Adventista? Por que sair da Testemunha de Jeová? E hoje em dia estamos assim, as pessoas saem de uma coisa, em vez deles saírem, sai, vai para onde você quiser. Não, eles têm que ficar falando mal do lugar que saiu e todas essas coisas, né? Isso é uma coisa, eles não querem, eles querem dizer por que saírem, aí eles ficam, eu já vi gente falar que saiu do Testemunho de Jeová, a gente falar coisas horríveis lá, a mulher na internet chorando acho que foi no Kauai, chorando, meu Deus do céu, disse, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher? Será que violentaram ela? Não, porque eu sofri 30 anos na Testemunha de Jeová e hoje me libertei. E chorando, aí, mas o que ela fez? Pregavam que eu não podia fazer isso, que eu não podia fazer aquilo. Não, pregava que você não podia fazer, mas se você queria fazer, era só sair. Não precisa isso, né? Então a mesma coisa agora, não é só na mensagem, é Testemunho de Jeová, é CCB e tudo mais. A igreja CCB, Congregação Cristã no Brasil, meu pai foi dessa igreja, uma igreja maravilhosa, é uma denominação. Se eu não conhecesse o que eu conhecesse, provavelmente eu já estava lá. Uma maravilha de igreja que não tem, eles zelam para ser a doutrina certa, as irmãs se vestem com decência, os hinos deles são maravilhosos. Agora, eu quero ficar aqui na mensagem porque eu creio na mensagem deste homem, deste profeta, né? E eles lá não creem e eu não vou obrigar eles a crer, então eu estou aqui. Mas tem gente falando mal da CCB, né? Que lá eles faziam isso e me obrigavam a não fazer isso, eu tinha que orar com um véu na cabeça, eu tinha ir chorando, meu Deus do céu, é só você se levantar, minha filha, sair pelas portas que estão abertas e procurar outra igreja que não usa o véu. É deste jeito, eu não posso entrar na igreja católica e ficar lá chorando porque estão me forçando a adorar a imagem de... Não, eu saio de lá. Eu saio e lá e procuro uma igreja que não adora as imagens de escultura. Então, eu estou vendo isso, não sei se você também está vendo. Então, esse é um espírito da era que chega. Então, esse negócio desses opositores da mensagem tem muito disso aí, né? E eles falam coisas que até chega a dizer que os pastores da mensagem, já vi acho que o John Colley falando isso lá no site dele, no site em inglês dele lá, que parece que no México aí, no Chile, não sei, os pastores da mensagem amarravam os irmãos lá no fundo do quintal que não queriam levar a sério a mensagem e ficavam batendo com chicote. Irmão, se está fazendo isso, irmão, chama a polícia, prende esse pastor. Aqui nós não faz uma coisa dessa. Quantas pessoas têm congregado aqui comigo que hoje até voltaram para a Assembleia de Deus? Nunca. Eu fui atrás, conversei, por que o irmão saiu? Porque eu quero crer na Trindade. Então vai, irmão, tá bem, mas nós não fazemos isso, né? E se tiver alguém cometendo esses crimes, tem que ser denunciado, né? Mas é isso que eu vejo, né? Mas muito bem. Então, adorar o irmão Brana. Irmão, sempre a gente vê esses comentários aí. Adore somente a Jesus. Mas é isso que nós estamos fazendo. Nós adoramos somente Jesus. Mas vocês falam em Brana? Fala. Eu falo também no nome da minha mãe. Eu não adoro a minha mãe. Eu falo direto no nome dela. Quando eu estou por aí, com o meio dos irmãos, eu digo, a minha mãe falou tal coisa. O meu pai disse tal coisa. Mas eu não adoro meu pai e minha mãe, porque eu cito o que eles falaram. Os irmãos ali que creram nas epístolas de Paulo, nós sabemos que Paulo, essa ideia de Hebreus capítulo 1, que diz que Deus falou antigamente
através dos profetas, e agora não está falando com ninguém mais, só através de Jesus. Isso foi interpretado errado. Tá? Foi interpretado errado. Paulo diz, antigamente Deus falou através dos seus profetas, e agora falou-nos, está no passado, através do seu filho, e agora já estava falando através de Paulo, porque Jesus tinha dito que ele ia enviar os discípulos, quem cresce no discípulo estava crendo nele. Então, são argumentos que não vêm com essa, de que Jesus não está mais falando através de homens. Não, e essa escritura de Hebreus 1 não sustenta isso. Diz claramente, falou-nos através de seu filho, agora não estava falando mais. Jesus parou de falar, ele até disse, o mundo nem vai me ver mais, vocês vão ver, mas o mundo não. Então como é que ele vai pregar se o mundo não vai mais ver ele? O ministério terreno de Jesus acabou, ele começou a enviar discípulos e disse, quem receber você, recebe a mim. Então, opositores, esse argumento de Hebreus 1 está chato. Tá? Já respondi várias vezes e continuo falando e tudo mais. Também Lucas 16, né? Também conectado com Mateus, creio que 11:13. Diz a lei, os profetas duraram até João, já está mais do que explicado isso, que a palavra duraram nem se encontra nos manuscritos originais. E se você pegar essa Bíblia aqui, de João Ferreira de Almeida, ele colocou duraram aqui, mas colocou em itálico, que é aquela letrinha da itálico, mostrando que ela não é uma palavra original. Na verdade, o que Jesus disse, a lei e os profetas duraram até João, em Lucas 16, é a mesma coisa, o versículo que conecta com esse, que faz referência a esse, é Mateus 11, verso 13, que eu creio que é o 13, que diz, a lei e os profetas até João testificaram. Lá não tem a palavra duraram, e é o mesmo versículo, né? Então, por quê? Aí a Bíblia NVI vem e corrige, tirou a palavra duraram e colocou certo, a lei e os profetas até João testificaram, que é a mesma coisa de dizer assim, ó, até aqui o Senhor nos ajudou. Não significa que o Senhor não vai ajudar mais. A Bíblia diz, até aqui o Senhor nos ajudou. Então, ele nos ajudou até os tempos que está escrevendo a Bíblia. Agora, não, até aquele tempo Deus tinha ajudado, mas não significa que não vai continuar ajudando depois. Então, Lucas 16, até a lei e os profetas, até João testificaram, é a mesma coisa. Então, Hebreus 1, Lucas 16, já está mais do que respondido. Então, esse negócio de não tem profeta depois de João, quando você fala isso, você exclui Jesus, que Moisés disse que ele seria um profeta semelhante a ele. Você exclui Ágabo em Atos 11, 26, e você vai para Mateus 23, 34, Jesus disse que ia enviar profeta e que as pessoas iam perseguir. Então não vem com essa, isso não me conquista. Então alguém que sai da mensagem faz um vídeo, eu era da mensagem até o dia que me mostraram Hebreus 1. Irmão, você caiu nessa. Pois é por isso que eu estou dizendo que eu não caio. Você está vendo a minha explicação? Tenho certeza que você que está vendo esse vídeo, que é da mensagem, está até com um sorriso no lábio dessa hora de saber que é verdade o que eu estou dizendo, né? Então, adorando o profeta, nós não estamos, irmão, porque os seguidores ali de Paulo, os irmãos da igreja de Corintos, ele tinha uma igreja em Corinto, ele tinha uma igreja em Gálatas, ele tinha uma igreja em Colossos, e ele às vezes não podia ir, mandava as epístolas, mas os irmãos não adoravam Paulo, eles adoravam Deus. Paulo ensinou eles a adorar a Deus. Eles só criam que Paulo era um mensageiro para eles, que Paulo era o servo de Deus, aquele que Jesus disse, eu vou enviar para vocês, quem receber ele, recebe a mim. Só isso. Então, nós não adoramos o Branco, nós cremos que o Branco simplesmente é um homem como este, um servo de Deus que foi enviado, e nós recebendo ele, foi como receber Jesus Cristo, porque foi Jesus que disse, se receber o meu servo, recebe a mim, tá bom? Então, esse argumento de que está adorando o Branco, parem de digitar isso nos comentários. Outra coisa que está chato, né? Então, nunca nós aqui, inclusive até lá atrás, quando eu estava envolvido, né, num certo sistema aí da mensagem que cria no Novo Nome Brana, que eu saí disso, não creio mais no Novo Nome Brana, eu até cheguei a cantar hinos falando no Nome Brana, depois eu comecei a ver, não, o hino a gente tem que só no Salvador, é Jesus, né? Vamos falar em Jesus, esses hinos que fica falando em Brana, e às vezes eu tenho até ainda a minha composição, que eu falo assim, falo sobre os 7 selos naquele hino, e eu falo nos dias da voz do sétimo anjo, eu dizia antigamente, nos dias da voz de William Brana, eu até tirei isso, eu comecei a falar no dia da voz do sétimo anjo, eu deixo a questão no ar, eu acho que é isso que temos que fazer. Então, está descartado esse negócio de adorar Brana, foto, tem a foto pendurada aqui do lado, assim como eu tenho a foto do meu pai pendurada aqui no quarto aqui. Eu passo por ela todo dia e nunca pedi para ele rogar por mim, nunca pedi para aquela foto do irmão Brano rogar por mim. É chato isso, né?
Ah, mas tem um grupo na África que sai com a foto do Mombrana na rua. Eu discordo também, só que a gente não pode ir lá e impedir. Não, a gente só pode às vezes deixar uma mensagem lá, irmão, não faça isso, mas não adianta. O importante é nós, cada um, viver, olhar nas escrituras e ver o que é certo. Agora, o que não pode é rejeitar o profeta porque alguém lá na África saiu com a foto dele fazendo procissão na rua. Se não fosse assim, a gente ia rejeitar que Maria é a mãe de Jesus, porque os católicos fazem imagem dela e saem andando na rua cantando o lírio mimoso. É a mesma coisa. Ah, você tem que deixar a mensagem, porque lá na África tem uns crentes lá da mensagem que bota a foto do Mombrana e adora ele, se prostra. Mas se fosse assim, eu tinha que deixar que Maria é mãe de Jesus, porque os católicos fazem isso com ela. E eu não deixo. É erro dos católicos, não é erro de Maria. Então, outra coisa que já está chato desse negócio, de ver algo que alguém fez errado, querer culpar o Mombrana, querer culpar a gente, dizer que a gente... Não vou sair da mensagem por causa disso. Eu só estou mostrando nesse vídeo porque que é impossível sair da mensagem, tá bom? Então, essa questão de adorar o Mombrana aí. Passado de Brana. Esses dias eu recebi um WhatsApp do irmão, é nosso amigo ele, mas ele mandou para mim, ele crê na mensagem, mas ele está sempre em contato, mais combate assim, perto, em grupos de WhatsApp, onde tem muito opositor, e ele mandou para mim um argumento dele lá, que eles colocaram uma foto do irmão Brana. O irmão Brana está bem jovem lá, aquela foto que todo mundo já conhece, que o irmão Brana está bem jovem, ela está por aí pela internet. Mas em cima eles colocaram assim, wanted, que em inglês significa procurado, e embaixo estava escrito vivo ou morto. Aí a pessoa colocou ali, as fotos do irmão Brana já são mesmo preto e branca, já são antigas, e a pessoa colocou ali que no tempo que o irmão Brana trabalhava com o pai dele no alambique, como nós todos da mensagem sabemos, que o irmão Brana nasceu numa família que o pai dele tinha um alambique, que fazia cachaça, bebida alcoólica. Nesse tempo o irmão Brana começou a vender cerveja ilegal, e o governo dos Estados Unidos estava procurando o irmão Brana para vivo ou morto. Irmão, eu vou dizer 2 pontos aqui. Primeiro, se ele estava sendo procurado para ser executado, vivo ou morto, depois ele se converteu. Eu não quero saber do passado dele. E depois, é muito estranho esse negócio de a pessoa ser condenado à morte porque vendeu cerveja ilegal, que nem Al Capone não foi condenado à morte. Ele viveu nos anos 40 e ele se envolveu com esse negócio de venda ilegal de cerveja. E Al Capone foi preso, ele morreu na cadeia, porque ele adoeceu lá. Parece que ele pegou, não sei se foi 20 anos de cadeia, eu dei uma estudada sobre ele. Mas nem ele, nem Al Capone, que tinha matado muita gente, foi executado. Então, por aí a gente já vê a mentira de que o irmão Brana está sendo procurado para ser executado porque vendeu cerveja ilegal. Então, outra coisa que não vai, não tem opositor, vocês não podem, não conseguem me conquistar por causa disso. Até porque ainda que vocês provem, não, foi verdade, porque no estado que ele estava, e se vender cerveja ilegal, mesmo assim, amigo, é passado. Olha, deixa eu ler um parágrafo da mensagem para você. O irmão Brana diz aqui, a mensagem... A mensagem conflito entre Deus e Satanás, parágrafo 30. O irmão Brana diz assim, ora, William Brana já morreu há 30 e tantos anos. Eu me tornei uma nova criatura, aquele velho homem morreu. Eu olho ali para trás, conversando com meus amigos nesta tarde, com meu amigo, o irmão Brana encontrou um amigo da infância, né? Nesta tarde, e ele disse, você se lembra de quando fazíamos isso e aquilo, quando eles eram adolescentes, né? Recorda de quando jogamos aquele rapaz na água naquela noite enquanto roncava. Tinha um rapaz dormindo lá, roncando, né? Dormindo. E o irmão Brana chegou, mas o colega dele pegou um pelos pés, outro pela mão e jogou no rio. Isso é maldade? É maldade. Mas veja bem, o irmão Brana diz que o amigo dele disse, recorda daquela vez que íamos enfiar um espeto naquele sapo, enquanto ele fazia gu, assim e aquilo. Sim, o irmão Brana não negou.
Irmão, o Brano nunca enganou você que é crente da mensagem, diz assim, olha, siga eu porque eu sou santinho. Eu nunca peguei o Brano a falar, tá aqui, tudo aqui, é porque você não leu a mensagem. O Brano disse que ele não prestava, ele disse que quem salvou ele foi Jesus Cristo, o mesmo que salvou você. O problema é que muitos ficam colocando o irmão Brano como se fosse um santo da igreja católica. O que não peca é o santo da igreja católica, esse lá não. Não, mas os servos de Deus têm suas falhas. Pedro teve suas falhas, inclusive foi chamado a atenção duramente por Paulo. E olha que quando Ananias e Safira erraram, que vieram diante de Pedro, caíram mortos. O homem era tão ungido que eles caíram mortos na frente dele. E quando ele errou, Paulo chamou a atenção dele e não caiu morto na frente dele. Você já prestou atenção nisso? Que ele estava errado e ele tinha o Espírito Santo. Paulo falou que ele estava errado e ele viu que estava errado e ele baixava a cabeça. Mas isso não significa que aqueles que seguiram Pedro, não, agora eu não vou mais seguir o apóstolo Pedro, não vou mais ler as epístolas dele, porque ele errou. Paulo chama. Não, irmão, não é desta forma. Se você for crer dessa forma, você não vai longe. E é por isso que o título desse vídeo é porque é impossível Deus deixar essa mensagem. Porque ainda que o irmão Branham jogou um rapaz dentro d'água, que estava dormindo, isso é uma maldade, irmão. Você já pensou? Está dormindo, às vezes está com o corpo quente. Porque a gente está dormindo. Dentro, isso é uma maldade. Pegar um espeto e furar um sapo. Eu vou falar só para vocês aqui, mas não falo para ninguém não. Eu também, quando era criança, eu judiava muito de sapo. Vou falar só para vocês, entendeu? Vocês inscritos aqui do canal. Você lembra que a gente botava um sapo, botava uma tábua assim, um sapo aqui, batia com outra tábua aqui, coitado. Pois é, irmão. A gente fazia essa besteira quando era criança, mas hoje a gente não faz mais não, porque a gente encontrou Cristo. Então, aí... eu não vou nem ler mais, mas só para você ver, a mamãe está dizendo, esse aí morreu. Aí fica com essas fotos do passado de Brana, que ele estava sendo procurado para ser morto, porque vendeu um cerveja ilegal. Irmão, isso é tão absurdo você deixar a mensagem por causa disso. Depois, como está dizendo, eu fazia mesmo, coisa errada, mas eu mudei, há 30 anos eu morri. Então, não sei por que as pessoas dizem, eu era da mensagem até que eu descobri que o William Branham vendeu cerveja ilegal, então eu vi um argumento lá no canal do Desmificando lá, eu era da mensagem no dia que eu descobri que ele foi batizado pelo Roy Davis, pronto, acabou. Meu Deus do céu, é desta forma que as pessoas estão. É porque só pode não ser eleição, né? Então, você vê os vídeos, Roy Davis fez isso, fez aquilo, e meu Deus do céu, e aí não consegue achar nada de que Branham fez, é só o Roy Davis. Mas a questão é o seguinte, como o Roy Davis batizou o irmão Branham e era pastor, né? Era pastor da igreja que o irmão Branham era no tempo, que ele era da denominação lá atrás, da igreja batista, então tenta achar que vai afetar o irmão Branham com isso. E tem gente que cai nessa, irmão. Olha, irmão, passado, quem vive de passado é museu. Amém? O homem nunca negou que ele fosse santinho, né? Então, é dessa forma. Temos muitos vídeos aí explicando. Então, o irmão Branham já deixou o Roy Davis por causa de coisa errada. Ele deixou o Roy Davis até porque o Roy Davis cria em mulher pregadora e ele não dá, meu filho. O irmão Branham começou sendo chamado por Deus, sai dessa igreja batista. E ele foi para outro rumo e pegou o caminho da luz. E não vem com essa de convencer, porque o Roy Davis era da Ku Klux Klan. Não, irmão. Ainda que o William Branham fosse, o que me importa é que ele nasceu de novo. É isso que me importa, tá bom? Porque Paulo ajudou até a matar Estevão. Se você for ver esse lado, Paulo ajudou a matar Estevão, e pior que a Bíblia diz, não tem para onde você correr. E mesmo assim você tem que saber que ele nasceu de novo. Já pensou você ter Paulo como seu pastor? Esse homem é um assassino, ele segurou as roupas de Estevão enquanto estava matando Estevão. Mas, irmãos, quem vive de passado é museu, pare com isso. Por isso que eu estou dizendo, vocês, opositores, não tem como eu sair da mensagem. Não tem. Eu já tentei, deixa eu ser sincero para vocês. Eu já tentei olhar como os ateus olham. Eu estudo tudo e não consigo ser ateu. Eu já tentei olhar como vocês, opositores, olham e não consigo ser opositor dessa mensagem. Eu olho tudo que vocês veem, eu estudo, eu entro no site do Branham Historical Research, do John Collins, leio tudo aquilo ali. Aqueles dois jovens que gravavam fita, o Gênio Liu,
Porque eles eram gays. Aí quando fala assim, eram gays, a impressão que dá é que eles eram gays naquele momento que estava gravando a fita. Aí depois você vai estudar o caso. Não, eles eram gays, a Irmã Branda pregou para eles, eles creram na mensagem, aí deixaram o homossexualismo. Os opositores mesmo dizem, o John Collins mesmo diz isso lá. E aí depois que deixaram o homossexualismo, a Irmã Branda disse, olha, cada um arranja uma esposa, tiveram até filhos. Aí viveram todos aqueles anos, 1960, 1970, 1965, a Irmã Branda parte para o Senhor e eles continuaram. Quando foi nos anos 80, desviaram de novo e voltaram para o homossexualismo. Meu Deus, como é que você acha que vai achar que eu acho que o Irmão Brana está errado com uma coisa dessa que aconteceu depois da morte dele? Não vai, não tem como eu ir nessa. Jim Jones, meu Deus, Jim Jones foi na igreja de William Branham em 1956, está lá o parágrafo, eu já li. O Irmão Branham diz, o reverendo Jim Jones está aqui. Jim Jones era bem jovem, tinha uns 20 e poucos anos. Foi lá. Aqui na minha igreja também já veio muito pregador da Assembleia de Deus aqui, que hoje eu não sei nem por onde anda. Vai que esses homens fazem coisa errada, aí vão pegar vídeo antigo meu aqui e dizer que eu tenho ligação com eles também. Lá em 1978, 13 anos depois da morte de William Branham, Jim Jones faz as besteiras dele. Aí a pessoa vem conquistar crente da mensagem. Olha aí, o teu profeta. Se eu soubesse disso, não tinha crido. Irmãos, isso é falta de eleição, isso é fraqueza espiritual. Eu tinha um amigo em Brasília, eu morei em Brasília em 1996. Não vou citar o nome dele aqui, até porque ele depois se envolveu em tanta coisa que eu acho que nem é bom citar o nome. Mas era amigão mesmo, nós éramos jovens, 18 anos de idade lá, acho que era 96, 18 anos. E íamos para a escola juntos, ficávamos sentados na frente de casa até tarde da noite, não tinha nada de errado. Depois que eu fui embora, voltei para o Pará, muitos anos depois soube que ele se tornou um criminoso perigoso. Né? Mas eu não me tornei perigoso, criminoso por causa disso, foi ele. Então, aí, opositores, é onde eu vejo que é errado. O irmão Wilson do canal lá Desmistificando me mostrou uma foto, onde o irmão Branham está sentado numa sala, uma foto antiga, aí tem um homem sentado do lado que parece que o homem era vidente, guru, macumbeiro, sei lá o que era lá. Olha aí o teu profeta sentado de um lado. Meu Deus. Deixa eu contar um caso para você parecido com isso. Eu fui para Salvador, Bahia, mais ou menos um ano e meio atrás, ali para estar ali junto com o pastor Hamilton, meu amigo lá. E lá em Salvador, Bahia tem a cultura, né, lá do candomblé e tudo. E nós estávamos andando ali pelo Pelourinho, chama Pelourinho. E aí veio aquelas mulheres vestidas mesmo com a roupa tradicional do candomblé, com aquele perfume que elas usam mesmo, dessas coisas. Chegaram e disseram, olha, vamos tirar uma foto com a baiana. E eu fui passando, eu disse, não, obrigado. E elas começaram a insistir. Aí o pastor Hamilton disse, tira logo, depois nós apaga, porque elas não vão deixar nós em paz. E aí elas começaram até a brincar, diziam, se não tirar foto com a baiana, nós vamos fazer um feitiço. E aí eu fui, tirei a foto com ela, tirei a foto, deu o celular, a outra pegou meu celular e tirou a foto. E nós saímos assim, uns 2 quarteirão depois apagamos a foto. Eu tive que dar R$10 para ela, porque ela tira a foto e cobra R$10. Né? Eu apaguei a foto. Mas, e se eu não tivesse apagado essa foto, vamos supor que essa foto tivesse vazado por aí? E eu dizia, olha, o pastor Rubens é do candomblé. Não é, irmão. Eu ia passando lá, ela veio e tirou a foto. Não sou do candomblé por causa disso. Então, são essas coisas. O irmão Branham está sentado ali, chegou um homem lá, ninguém sabe o que aconteceu. O homem era vidente, sentou perto do irmão Branham na mesma sala. Talvez estavam conversando. O irmão Branham não podia expulsar o homem. Sai daqui, senão vão tirar uma foto e no futuro vão dizer que eu sou também vidente. Não, irmão. O irmão Branham era educado, respeitava as religiões. Ele pregava a verdade, mas ele respeitava as religiões das pessoas. Aí a pessoa vem com a foto. Aí tem crente da mensagem. Oh, meu Deus, vou sair da mensagem porque o irmão Branham é macumbeiro, porque esse macumbeiro estava sentado perto dele. É por isso que eu digo para vocês, eu não sei porque tem gente que cai, porque eu não acho esse negócio desses opositores forte. Não tem nada forte nisso que possa derrubar. Por isso que eu digo que eu nunca vou cair nessa. Muito bem, então isso é passado do Irmão Branham. Nuvem do Arizona. Nuvem. A mesma coisa dessa estrela aqui que nós lemos. Os marcos vieram, 2 anos seguindo a estrela. Se não foi 2 anos, mas pelo menos o Google diz, alguns meses.
O Google diz, foi alguns meses, aí diz assim, pode ter sido 2 anos. Mas não pode ser a unção por causa de Jesus, porque já estava aparecendo desde 2 anos atrás. É porque a nuvem do Arizona já tinha aparecido uma semana antes. Pois é, irmão, mas assim como eu creio que essa unção desceu, porque Jesus tinha nascido, eles passaram 2 anos caminhando, olhando para essa luz. Eu creio que a unção chegou no dia 28 de fevereiro ali e foi embora no dia 7. Eu vou mostrar para você aqui, que o Mombrano falou isso, está tudo na mensagem, vocês que não vê. Também tem a questão da tradução errada. Eu falo inglês, eu vou mostrar para vocês umas coisas erradas na tradução. E o Mombrano não negou, falou a verdade, tá bom? Então a estrela, se você for ver no Google, aquela estrela era mesmo sobrenatural? Não, aquilo foi o planeta Júpiter que estava aparecendo, ou então foi o cometa Halley. Vou sair da mensagem porque o Google mostrou, a ciência disse que aquilo não tinha nada a ver com sobrenatural. Eu vou continuar crendo em Jesus, porque eu não estou mais pela estrela, meu irmão. Eu já estou por aquelas palavras que estão ali nos evangelhos. Ali não tem, agora pode até provar que a estrela foi Júpiter ou o cometa Halley. Eu já não estou por aquilo, eu já estou pela palavra que está escrita. Amém? Então a mesma coisa a nuvem. A nuvem apareceu no dia 28 de fevereiro, a revista fotografou, né? E o irmão Branham, por volta, eu creio que foi dia 4, ele estava em Houston, pregando lá a mensagem absoluta. Tem várias mensagens absolutas, tem várias datas. Assim como eu tenho feito, qualquer pregador, a gente prega um tema, por exemplo, vamos falar sobre liderança. Aí daqui uns 6 meses a gente prega de novo liderança com o mesmo tema, só muda a data. Então a mensagem absoluta tem várias, só muda a data. Então, mas essa do dia 4, né, de março. Lá era um jovem, filho daquele rapaz lá que tirou a foto do Texas, todo mundo sabe da história, tinha sido condenado à morte pelo governo, e eles estavam ali para orar para que o governo não executasse o rapaz, né? Que eu ouvi dizer que parece só para pegar prisão perpétua, mas não ser morto, uma coisa assim. Aí o Mombrano disse, o Mombrano não negou, se o Mombrano quisesse mentir, ele não tinha dito isso, ele disse, eu vi os anjos depois que eu voltei de Houston. Se o Mombrano quisesse mentir sobre a nuvem de 28 de fevereiro, ele não teria dito isso. Ele teria dito assim, que ele estava lá no dia 28 de fevereiro, mas não disse isso. Ele disse, eu estava lá quando eu voltei de Houston. E todo mundo sabe que ele estava no dia 4 em Houston. Mas quando eu falo isso, depois eu lhe mostro o parágrafo onde ele diz que estava debaixo da nuvem. Eu vou já mostrar para você e mostrar para você o que eu vejo daquilo ali. Tem coisa ali que você que não compreendeu. Porque quando ele disse que estava debaixo da nuvem, ele não falou debaixo da nuvem do dia 28 de fevereiro. Ele falou da nuvem porque ela apareceu 2 vezes. Ela apareceu lá para a ciência fotografar e ela apareceu 7 dias depois só para o irmão Branham e para os irmãos que estavam lá no monte. E ele disse, eu estava debaixo daquilo. Quando ele disse que estava debaixo daquilo, ele está falando da visão dele, não da revista. Então, eu vou ler aqui, porque eu sei que nesta hora alguém já disse, eu vou mostrar para ele o parágrafo onde o irmão Branham disse, foi na mesma hora que nós estávamos lá. E vou mostrar para vocês que tem uma tradução errada aqui. Olha só, eu vou ler a partir do parágrafo 82 da mensagem Parado na Brecha. E agora eu não sabia naquela época que eles estavam tirando foto daquilo. Os cientistas estavam, quando os anjos, eles mesmos, baixaram do céu para trazer a mensagem. Observe que quando os anjos baixaram do céu foi para trazer a mensagem, depois o outro acontecimento é eles indo. O dia 28 foi quando os anjos desceram. Já o dia 7 de março foi quando eles subiram. Eu vou mostrar isso depois para vocês. Então, os anjos, eles mesmos, baixaram do céu para trazer a mensagem. A unção, mesma coisa da estrela lá, ela desceu. E eles passaram 2 anos caminhando, sendo guiados para ela. A unção da presença da estrela durou 2 anos. Então, a unção da nuvem do Arizona durou 1 semana ali. Ela chegou, o Mombrano estava em Houston, ela chegou ali. A profecia dizia, vá para o oeste. Dizia, eu te encontro no oeste. A profecia não dizia assim, eu te encontro em Tucson. Não dizia, eu te encontro em Flagstaff. Dizia, eu te encontro no oeste. O Mombrano foi para o oeste, a nuvem apareceu no oeste, na mesma semana. Então,
Os anjos, eles mesmos baixaram do céu para trazer a mensagem. Vocês recordam? Eu disse que um no lado direito da constelação tinha a espécie de seu tórax para trás e suas asas. Vocês se lembram quando eu disse isto, todos vocês? Congregação diz amém? E como eu os observava, ele era muito diferente dos outros. E eu não sabia que eles estavam tirando uma foto disso. Então, eles pensam que o irmão Branham está dizendo que está aqui falando, vendo o anjo, e ao mesmo tempo a revista Life estava fotografando simultaneamente. E o irmão Branham está dizendo, eu não sabia que eles estavam tirando uma foto disso na mesma época, no mesmo tempo. Ou seja, eles tiraram a foto da nuvem e agora apareceu para o irmão Branham. Mas isso não está querendo dizer que é ao mesmo tempo. Eu vou mostrar aqui por quê? Por causa de um erro na tradução. E uma foto diz, mas eu imediatamente me apressei para o leste, mas voltando para casa em Tucson, lá estava aquilo através de todos os jornais, que chegou lá em junho, ele estava naquela unção, disse nos selos, eu vi 7 anjos. Eu tenho um vídeo aí na internet de 40 e poucos minutos que eu fiz há 6 anos atrás, eu já tinha essa convicção. Há 6 anos, eu até dizia aos irmãos da mensagem que estão confundidos, eles estão pensando que o irmão Branham estava no Kenny Sabino no dia 28 de fevereiro e não estava, ele estava no dia 7. A nuvem apareceu porque a unção chegou ali no Arizona e ali ele começou, o Deus começou a trabalhar assim como foi com a estrela que chegou e passou 2 anos ali na Judéia, né? E eu fiz um vídeo, você pode ver lá, o nome do vídeo é 28 de fevereiro, o William Branham não estava lá, olha, tem uns 6 ou 7 anos, 7 anos, quase 8. Eu já via desse jeito. E toda vez que chegar naquele parágrafo, dizia assim, quando aquele dia que eu estava lá em cima no Cândido Sabino, aí entre parênteses está assim, 28 de fevereiro, não era o irmão Branham que dizia, era o tradutor que colocava, porque o tradutor achava que era o mesmo acontecimento, não era. Era 2 acontecimentos, um no começo da semana, um no dia 28 e outro uma semana depois. Mas a unção chegou dia 28 e voltou para a glória no dia 7 ou 8, né? Eu digo isso porque o irmão Pierre Green diz no livro dele que foi dia 7 de março. A irmã Rebeca parece que diz isso também. Eu dei uma história sobre isso aí. Então uma foto diz, pois eu imediatamente me apressei para o leste. E eu vou mostrar para vocês que o irmão Branham não mentiu, ele não negou. Ele disse que ele estava lá em março. Eu vou mostrar para vocês o parágrafo. Ele disse que a nuvem foi fotografada antes desse dia lá. Só que o irmão Branham tinha um problema com datas. Quando ele estava pregando, ele disse assim, foi 2 dias antes, mas não foi 2 dias antes. Mas o importante é que ele disse que foi antes, entendeu? Então ele errou, não foi 2 dias antes, foi uma semana antes. Mas ele disse, foi 2 dias antes. Quando ele disse isso, ele está mostrando a sinceridade. Ele disse, o importante é a sinceridade dele, não é que ele errou as datas. E outro parágrafo que ele disse, era em março que nós estávamos lá, ele erra de novo, disse que foi dia 17. Ele confundiu, porque quando o irmão Branham falar por isso, já estava com muitos meses do acontecimento. Quando passa muitos meses, a gente esquece. Aí ele falou dia 17 de março, que nós estávamos lá. E não era, dia 7. Eu estou acostumado errado. Olha, eu sou ruim de data. Olha, eu estou fazendo esse vídeo aqui, o que eu quero saber depois que dia foi, eu tenho que ir lá no YouTube lá e ver a data, porque eu esqueço. Eu sou ruim de data, entendeu? E o irmão Branham, que era mais velho do que eu, com 54 anos, né? Pior ainda, com certeza. Então, uma foto diz, pois eu imediatamente me apressei para o leste, mas voltando para casa em Tucson, lá estava aquilo através de todos os jornais, que tinha sido visto, quase que por todas as nações. Quando ele chegou lá, o irmão colocou na mesa dele lá, ó, irmão, olha, aí quando ele começou a estudar, já era em junho já. Disse, olha, foi mesmo tempo, irmão, que nós estava lá. Aí você disse, opa, peguei você. Peraí, vamos chegar lá. Ei, você está falando aqui com quem fala inglês. Vou lhe dizer uma coisa que está errado, com a palavra time aí, viu? Tá bom? Então, e o México e todos os estados do oeste, e eu penso que o Core Jornal, aqui, isso estava no Associated Press, que era dos jornais, né? Quando viram uma misteriosa nuvem no céu, vocês veem as mãos, e agora a revista Life ganhou isto, e eu tenho, ou apanhou isso, melhor dizendo, e eu tenho o artigo aqui, esta manhã, na revista Life, para mostrar aquilo. Agora é aqui que eu quero chegar. Agora aqui está isso, está aqui em português, ó. Na mesma hora que eu estava lá. É aqui que os opositores pegam. Parado na brecha,
Parágrafo 82, parte B, na mesma hora que eu estava lá. Só que no inglês, eu fui ver lá no inglês, o Mombrano disse, the same time that we were there. Ele disse, no mesma época que nós estávamos lá, ou que eu estava lá. A palavra time, ela só pode ter relação com hora, quando é no sentido de você perguntar a hora para a pessoa. Você pergunta, what time is it? Que hora é esta? Aí você usa a palavra time. Mas quando você fala uma frase como essa aqui, é igual good night e good evening. Quando você chega no púlpito para pregar, os irmãos são duas, a gente fala good evening. Mas se você vai saindo da casa do seu amigo, você foi visitar ele, você vai saindo, você já fala good night. Aí você já muda, porque não pode colocar good night quando você vai chegando, você tem que falar good evening. Então no inglês, a palavra time, quando você fala a hora para a pessoa, você tem que usar time. What time is it? Você pergunta, você fala what time is it? Mas quando chega numa frase dessa aqui que diz no mesmo tempo que eu estava lá, não é a mesma hora, porque ele devia ter falado a palavra hour. The same hour that we were there. Ele devia ter feito isso, se fosse a mesma hora. Ou the same minute, o mesmo minuto. Mas ele não falou, ele falou no inglês, the same time, ou seja, na mesma época. Time, nessa frase aqui, tem um sentido de época. O que ele disse foi que isso aconteceu na mesma época que nós estávamos lá, exatamente uma semana antes dele estar no cânion, sabendo aquilo tinha sido fotografado. Então, simplesmente, as pessoas não prestam atenção a esses detalhes. Depois eu vou ver para vocês ele dizendo que nesta hora que ele viu os anjos do Monte Pôr do Sol, eles estavam indo embora. E a ciência não viu isso subindo de onde ele estava. A ciência só viu lá do dia 28, não viu do dia 7. Então, na mesma hora que eu estava lá, você pode ler assim, ó, na mesma época que eu estava lá. Você pode chegar na sua mensagem aí, ó, parado na brecha, na palavra hora você pode colocar um corretivo e escrever a palavra época, porque time aqui tem sentido de época, tá bom? Vem, a pirâmide da nuvem, eu estava de pé debaixo disso. Ó, tá vendo, irmão Rubens? Ele está dizendo que está de pé debaixo da nuvem do dia 28 de fevereiro. Não. Observe o contexto. Ele estava de pé debaixo daquela pirâmide que aconteceu no dia 7 de março. É disso que ele está falando, ele não está falando do dia que foi fotografado. E depois eu vou mostrar o parágrafo, ele dizendo que a nuvem foi fotografada 2 dias antes. Ele se enganou, não era 2 dias antes, uma semana antes. E depois eu vou mostrar ele dizendo por que a nuvem foi fotografada antes e ele viu ela depois. Ele diz que porque Deus primeiro mostra os sinais no céu para depois mostrar na terra. Eu vou mostrar isso tudo para você nesse vídeo. Então, se você quiser continuar com discrepância contra a mensagem, vá pelo seu próprio, por você mesmo, mas que você está sabendo a verdade aqui, você está, porque você está conversando com quem entende do assunto, tá bom? Então, a pirâmide da nuvem, então eu estava debaixo disto, da pirâmide, não daquela nuvem do dia 28 de fevereiro, da pirâmide que ele estava vendo lá. Ele fala disso aqui na mensagem, senhores, que horas são, várias mensagens, com a atração da montanha, ele está dizendo que está debaixo daquilo, né? Então vem a pirâmide, nuvem, eu estava debaixo disto, e ali vem o anjo característico do lado direito, vem com as asas pontiagudas, ele fala isso aqui no 7º selo. Então vou mostrar para você como o Mombrano, ele sempre pegava dentro de um parágrafo, ele dizia o que tinha acontecido aqui e aqui, no mesmo lugar. Você vai ver que ele diz assim, ó, Deus enviará um mensageiro dos últimos dias, de acordo com Malaquias 4, ele revelará os 7 trovões de Apocalipse, e o Armagedon acontecerá, e os salvos pisará na cinza dos ímpios. Ele fala tudo dentro de um parágrafo. Você pensa que é tudo na mesma hora. Não é. Ele está falando tudo num parágrafo, mas você tem que entender que aquilo tem tempo de uma coisa para outra. Então, quando ele diz eu estava debaixo disso, ele está se referindo debaixo da pirâmide que ele estava vendo de 7 anjos, que ele viu no dia 7. E ele estava debaixo da mesma unção. Só que essa unção já tinha vindo desde o dia 28 de fevereiro. Então, para mostrar para vocês sobre a nuvem, mais uma vez, aqui na mensagem, qual a atração da montanha? Parágrafo 150, ele diz assim. E a ciência, falando eu assunto, só que em qual a atração da montanha, já em 1965. E a ciência turca inteiro ainda anda escrevendo artigos e colocando nos jornais lá longe, no Monte Lemon, as grandes câmeras não viram aquilo se levantando de onde estávamos. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que as grandes câmeras que estavam lá embaixo,
não viram aquilo se levantando de onde estávamos. Ou seja, eles viram aquela do dia 28 de fevereiro, eles viram. Mas não viram no dia 7, quando ela foi embora. Ele vai dizer aqui que ela foi embora nesse dia aqui, ó. Ele diz assim, ó. Não viram aquilo se levantando de onde estávamos, de pé, flutuando em direção ao oeste, mostrando que o tempo estava terminado. Dá para ir um pouquinho lá. Está na costa oeste. O julgamento atingiu exatamente a mesma maneira que foi indo diretamente sobre Phoenix, atravessando sobre Frescourt e atravessando as montanhas e foi embora. Então aquilo veio dia 28. O irmão Branham foi para Houston. Depois ele vem caçar as javali no dia 7 e ele viu aquilo. E ele disse, as grandes máquinas não viram aquilo se levantando de onde nós estávamos. Não viram. Não fotografaram. Aonde nós estávamos não foi fotografado. Vocês têm que acreditar em mim. Vocês têm que acreditar porque eu conto. Agora eu posso provar para vocês que uma semana antes a revista fotografou, mas lá onde eu estava não foi fotografado. Porque foi uma semana depois. O irmão está dizendo. Então vou colocar um trecho aí do vídeo que eu fiz há uns 8 anos atrás sobre isso, que eu já tinha feito isso aí, para você ver o que o irmão Branham diz, o porquê que a nuvem apareceu antes. Ele disse que foi porque primeiro o sinal aparece no céu, depois na terra, e ele dizendo que foi 2 dias antes, e também que foi em março, só que ele erra as datas, mas ele sendo sincero, dizendo que foi antes, e a confusão foi feita pelo povo e não pelo irmão Branham. Então veja, acompanha isso aí, foi feito há uns 8 anos atrás, eu fiz esse vídeo aí, dê uma olhada. Ele diz na mensagem, vem e siga-me. E eu olhei, exatamente lá estavam aqueles anjos. Como eles estavam lá naquela fotografia, você vê? Eu olhei para ver quando isto foi, e era tempo mesmo, acerca do dia ou 2 antes, ou dia ou 2 após. E eu estava lá, em cima. E eu olhei onde isto estava. Ao nordeste de Flagstaff, ou Prescott, que é abaixo de Flagstaff. Bem, isso é exatamente onde isso estava, vê? Exatamente. Então, neste parágrafo aqui, o irmão Branham descobriu a fotografia já em junho. Em junho de 1963, ele coloca a mão na primeira revista com a foto da coluna de fogo e veio descobrir que aquilo foi dia ou 2 após. Veio descobrir que aquilo era cerca de um dia ou 2 antes. Antes do quê? Antes do dia que ele estava no Monte Pôr do Sol, que foi o dia 7. Porém, não foi na verdade um dia ou 2, mas 8 dias antes. Na mensagem Um Absoluto, pregado no dia 1º/12 de 1963, no fim daquele mesmo ano, o irmão Branham, mesmo errando as datas, afirma que a visitação dos anjos aconteceu a ele em março e não em fevereiro de 63. Isso foi um paradoxo. Outro dia, em março 15 ou maio, 15 de maio, eu creio, não, 15 de março, neste ano, quando 3 ou 4 meses antes, Senhor, que horas são? Diz que nós iríamos lá e 7 anjos nos encontraria. E desceu e o livro dos 7 selos seria aberto. Eu estava exatamente lá com o irmão Fred Softman, que disse amém. Lá estava. Então observe que o irmão Branham aqui diz que o encontro com ele nos anjos foi março, 15 de março. Na verdade, o irmão Branham erra a data mais uma vez. Porém, P.R. Green posiciona no dia 7 de março no seu livro Atos de um Profeta. Na mensagem Shalom, pregado no dia 12 de janeiro de 64,
O irmão Branham explica o porquê que a coluna de fogo teve que ser fotografada primeiro no céu no dia 28 e depois que apareceu a ele no dia 7 de março. Ele diz: vê, mas antes que ele abrisse aqueles 7 selos para revelá-los, ele mostrou isso primeiro nos céus. Aquele dia, eles pegaram a fotografia, ou tiraram a fotografia, tudo através do sul dos Estados Unidos e México. Está lá na revista Life e ainda é um mistério para eles. Mas ele declara isso nos céus antes de fazer isso na terra. Ele sempre faz isto. Ele mostra seus sinais nos céus primeiro. Na mensagem a ele ouvir, pregada em 1960, ele também havia dito. No 33 ele diz: agora eu gostaria de dizer que nesta leitura escriturística, nesta noite no capítulo 17, quando vocês forem para casa, eu gostaria que vocês lessem este capítulo todo. Agora encontramos que Jesus estava preparando para fazer algo grande estava para acontecer, e quando Deus se apronta para fazer grandes coisas, a primeira coisa que Deus geralmente faz é fazer isso conhecido acima nos céus primeiro. Observe, é fazer isso conhecido acima nos céus primeiro. Ele sempre declara as suas obras no céu antes dele fazer aquilo na terra. Aqui está a explicação por que a revista fotografou primeiro no céu. Como no nascimento do Senhor Jesus, quais foram os primeiros que vieram e que declarou isso primeiro? Uma estrela começou a varrer os céus. Os magos vieram do Oriente para Jerusalém, lá da Índia. Os 3 magos. Quando eu fui à Índia, a gente continua a vê-los da maneira assentados nas ruas. São os que eles chamam de homens sábios ou de magos, fitadores de estrelas, como alguns o chamam. Mas Deus sempre declara as suas coisas no céu antes dele fazer na terra. Bom, uma vez que agora você já sabe, o irmão Branham explicando, 2 dias antes ou 2 dias depois se atrapalhou todo nas datas. No entanto, foi sincero dizendo que não era o mesmo dia, né? E também disse, no outro parágrafo que nós vimos aí, que foi dia 17 de março, errou novamente a data. No entanto, ele está sendo sincero que foi em março, né? E dizendo por quê. Ele diz que porque primeiro Deus mostra os sinais no céu, depois na terra. Foi a mesma coisa que aconteceu com a estrela de Belém, né? Então, esse negócio da nuvem, outra coisa se foi o foguete. Irmão, eu não engulo essa de que uma explosão feita em Vandenberg viajou à deriva, numa velocidade enorme, 820 quilômetros, sem desfazer o anel até Flagstaff. Isso não engulo. E outra que David MacDonald sabia do foguete. Eu tenho tudo aqui no nosso canal, tenho tudo que David MacDonald falou, tanto na revista Life como na revista Weatherwise depois, e tudo que ele falou, e até o ano 71, no tempo da morte dele, ele sabia do foguete, mas ele nunca disse que foi o foguete. Está lá tudo, você pode procurar no nosso canal o vídeo, tudo, o título do vídeo é tudo que David MacDonald falou sobre a nuvem. Ele não diz que foi o foguete, ele sabia, disseram para ele que teve um foguete que explodiu lá, mas ele mostra que é impossível, por causa das velocidades de deriva, a hora da chegada. Ele era um homem sábio, ele não era tolo, igual algum por aí que simplesmente acredita porque o opositor falou. Não. David MacDonald entendia das coisas, né? Então, tem tudo aí, sobre explosão, sobre foguete explodir na estratosfera, sobre onde não pode ter fumaça, e esse negócio que a nuvem viajou sem desfazer o anel 820 quilômetros, não engulo isso. E a mesma coisa que eu estou dizendo para vocês, estão fazendo a mesma coisa com a estrela de Belém. Então, Satanás ele tenta carnalizar a coisa. Satanás ele quer que você não acredite no sobrenatural. Essa é a verdade. Satanás quer que você acredite que não existe nem Deus e nem ele. Se você acreditar que não existe nem Deus nem diabo, aí Satanás te pega. É isso que ele quer.
Então, não me convence, essas coisas não me convencem. Então, erro da família do irmão Brana. Erro da família, erro de amigos. Perry Green falou, Billy Paul falou. Irmãos, é outra coisa que... Meu compromisso é com o irmão Brana. Eu creio que ele era um profeta. Eu creio que um profeta, ele pode ser um profeta e os filhos dele errar, como foi o caso de Samuel. Os filhos dele erravam. E ele era um profeta de Deus, né? Então, eu sei que tem muita gente que crê que o irmão José Brana é profeta, e tudo bem, eu respeito. Mas meu compromisso é com o irmão Brana, né? Porque Billy Paul falou que não estaria muito velho quando Los Angeles afundasse. Irmão, não tem isso na mensagem. Temos aqui no canal vídeo mostrando 30 dias antes do irmão Brana morrer, ele dizendo, Los Angeles vai afundar. Ele diz, quando eu não sei. Não está na mensagem. Então, ele diz, fique com o que está na fita. Então, essa é outra coisa. Erro da família, o que a família disse, o que os amigos disseram, o que... Não temos nada com isso, irmão. Nada. Outra coisa é o que outros disseram. Já disse isso, né? Já falei sobre isso. Agora, a divindade, a explicação da divindade. Porque outros já tinham pregado isso. Tinha. O irmão Brana falou um monte de vezes que ele veio para juntar as pontas soltas. Porque Clarence Lark pregou sobre isso. Pregou, mas se você quer ver a diferença, é só você largar a mensagem do irmão Brana de lado e dizer assim, eu não quero mais saber de Brana. Eu vou agora seguir Clarence. Aí você pega a mensagem de Clarence e você vai ver a falta que vai fazer a mensagem do irmão Brana. Você vai dizer, o Clarence foi bem aqui, mas faltou uma coisa. Você vai ver o Clarence colocando os 4 cavalos para o período da grande tribulação. Você vai ver o Clarence não nomeando os mensageiros. Aí você vai sentir falta. Aí você vai ver que teve coisa melhor na mensagem do irmão Brana, né? Então, esse negócio de Clarence Lark, o irmão Brana disse, eu peguei assuntos dele, porque foi exatamente isso que o sétimo anjo tinha que fazer, pegar pontas soltas que outros deixaram incompleto e completar a obra e trazer a revelação completa. Os unicistas tiveram uma boa mensagem, mas se você olhar bem, não é como a mensagem do irmão Brana. A explicação da deidade do irmão Brana é muito, muito melhor do que ao do unicismo, porque os unicistas se atrapalham ali quando Jesus disse, em São João 8,17, na vossa lei, né? Na vossa lei, o testemunho de 2 homens é válido, e eu também testemunho de mim, e também o meu pai. Ali parece que ele está falando em 2. Aquilo ali, os trinitarianos pegam os unicistas e botam no bolso. Quero ver fazer isso com o irmão Brana, porque o irmão Brana explica que é Jesus mesmo como homem e Deus como divino. Ali tem 2 no sentido de uma divindade e uma humanidade. Aí sim, né? Agora, os unicistas que dizem que Jesus é seu próprio pai não podem explicar isso. A mensagem, o irmão Brana explica. São 2 mesmo, 2 testemunhas. Uma testemunha humana e uma divina. Só isso, né? Então, não tem nada que se compare com a mensagem do irmão Brana. Semente da serpente. Esse aqui é o assunto que mais se fala. Porque Eva lá, eu vi no vídeo aí do Elias, né? Desse jovem aí com 13 anos, não tendo experiência em nada, foi cutucar os opositores, se atrapalhou. Então, que é Gênesis 4, já foi depois. Eu já falei isso para o irmão Wilson Rogério, do canal de Desmistificando Brana. Irmão, tome Gênesis capítulo 1, diz ali que Deus fez as árvores. No verso 11, Deus fez todas as árvores. Quando chega no capítulo 2, diz que Deus fez de novo as árvores. É porque é o mesmo assunto que repete no capítulo subsequente. Nós temos também Gênesis 10, dizendo que esses são os filhos de Noé, conforme as suas línguas. Mas como assim conforme as suas línguas, se as línguas só foram confundidas em Gênesis 11? É porque Gênesis 10 está contando um caso que aconteceu em Gênesis 11. Em Gênesis 4 da mesma forma. Gênesis 4 está contando o caso que aconteceu em Gênesis 3. E a prova disso eu tenho dito muitas vezes. É o documento. Você quer saber, se uma pessoa está dizendo, eu sou filho do pastor Rubens, eu sou filho dele. Aí você não tem que ir, só porque ele está dizendo que é filho, acreditar. Você tem, então me mostre seu registro, o documento mostra se é ou não. Está com dúvida que Caim é filho de Adão ou não, é só pegar a genealogia.
Ali está dizendo que os filhos de Adão é 7, e vai contando, e Judas vem e diz que Enoque era o 7º depois de Adão. Não tem por onde correr. O documento de genealogia de Adão, o registro dos filhos dele, diz quem são os filhos dele. Não tem que teimar. Se você não crê na doutrina da semente da serpente, você tem que se atrapalhar lá em Mateus 13, quando Jesus diz claramente que há duas sementes: a semente do maligno, que foi plantado pelo inimigo, e a semente boa, que é os filhos de Deus. Você não pode ir lá para frente, pegar uma coisa e cortar uma coisa que aconteceu aqui atrás. Não pode. Você não pode cortar o caule da árvore, que cai tudo. Se você cortar uma coisa no caule, cai tudo. Cai galho, cai fruto, cai tudo. Então você não pode cortar a semente da serpente em Gênesis 3,15, porque senão vai cair Mateus 13 também, vai cair tudo, vai sair tudo da Bíblia. Né? Então, mas isso já foi pregado. Foi a mesma coisa das pontas soltas, sim. Olha, tem um livro chamado O Evangelho Proto-Tiago, que foi escrito no tempo de Jesus, lá no primeiro século. Lá diz que quando José viu que Maria estava grávida, ele falou assim: será que aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com Adão? Lá o livro está dizendo que Adão foi traído antes que ele conhecesse a Eva. O livro que foi escrito no tempo de Jesus, Proto-Tiago, a ciência confirma, ele é do primeiro século. Então já tinha isso lá? Tinha, mas são coisas que se perderam. O irmão Brano disse que os mistérios que se perderam ao longo das eras são restaurados agora. Aí você pega lá uma coisa antiga, tá aqui, tá, pois é, mas foi perdido. E agora foi restaurado, tá bom? Então, essa ideia de que já foi feito por alguém não me pega, porque o irmão Brano está te explicando. Eu tenho explicação para ele. 1977. Essa aqui é outra chata. O irmão Lim veio, pegou a mensagem do irmão Brano, isso foi todo no ano 65. O irmão Lim veio e começou a editar. O irmão Brano fala várias vezes: o irmão Lim veio está editando um livro para mim. E aquilo foi exatamente no ano da morte do irmão Brano. Então, quando o livro é publicado, o irmão Brano pegou no livro. Eu não vou dizer que não, ele leu o livro. Só que o irmão Brano não teve nem tempo de raciocinar, de mastigar o livro, veio a morte dele. Foi isso que aconteceu com o livro Exposição das Sete Eras. Se o irmão Brano tivesse vivido mais em 1966, 67, ele ia começar a ver coisa diferente naquele livro. Mas ele não pode mastigar, ele leu. Eu não duvido que ele leu. Mas naquele mesmo ano ele morreu. Então você encontra, inclusive eu quero traduzir as eras originais, eu quero traduzir as eras do jeito que está no inglês, colocar até o gaguejado do irmão Brano. Porque quando chega a predição de 77, irmão, não diz nada daquilo no original. O irmão Brano diz ali: eu creio que depois de 77 Jesus virá a qualquer tempo. É isso que ele diz lá. Ele disse: eu posso errar em 20 anos, eu posso errar em 50 anos, eu posso errar em 100 anos. E já lá no livro do irmão Lim veio está daquele jeito. Então, é por isso que eu digo, é impossível eu deixar a mensagem. E se você está confuso com essas coisas, com esses opositores, e eu estava vendo o vídeo do rapaz lá, que ele disse que há 5 anos atrás tinha debatido com o irmão Wilson. Eu também já debati com o Wilson sobre semente da serpente e a Trindade. E ele disse que era da mensagem. Eu não entendo como uma pessoa que é da mensagem sai. Porque se eu encontrar um pastor, alguém que saiu da mensagem, diz assim: irmão, eu saí da mensagem que eu descreio, eu acho que foi um foguete, mas irmão, só que crer na Trindade não tem como. Até porque a Trindade não há necessidade nem do irmão Brana para você entender que a Trindade é uma doutrina antibíblica. Você pode pegar aqui a IA, o seu WhatsApp aqui, existe a IA Meta. Você pode digitar, agora você tem que saber digitar. Se você digitar assim: a Trindade é bíblica, ela diz que é, porque a inteligência artificial entende que Pai, Filho e Espírito Santo é Trindade também, igual o povo de hoje. Mas se você colocar assim na IA, porque os apóstolos de Jesus não batizavam no nome da Trindade, mas batizavam no nome de Jesus. A IA vai dizer assim: porque a doutrina da Santíssima Trindade ainda não tinha sido formalizada na época e foi formalizada só a partir do ano 225 com Tertuliano. Então você tem que saber perguntar. Porque se você colocar assim: a Trindade é bíblica, ela diz que é, porque ela entende que Pai, Filho e Espírito Santo é a Trindade. Que é o que o povo de hoje entende. Você diz: a Trindade não é bíblica, diz: ixi, Mateus 28, 19. Ali não está dizendo Trindade, ali não está dizendo 3 pessoas distintas, está falando em Pai, Filho e Espírito Santo. Então, não precisa nem do irmão Brana
Para você saber que a trindade não é bíblica. Aí você vê uma pessoa que saiu da mensagem, hoje eu estou na trindade, irmão. Aí eu desanimo logo de falar com uma pessoa dessa. Se a pessoa dessa não conseguiu entender a divindade de Jesus Cristo, então essa é a prova que ele também interpretou errado sobre a nuvem, ele interpretou errado sobre o semente da serpente. Se ele não entendeu a divindade, irmão, que é mais fácil que o Google, a IA, todo mundo está dizendo que a trindade não é do tempo dos apóstolos. A própria essa Bíblia aqui, ó, essa Bíblia aqui de Jerusalém, foi traduzida pela Igreja Católica. Está aqui, no rodapé de Mateus 28, 19, ela diz que nos tempos da igreja primitiva, sabe-se que os apóstolos batizavam em nome de Jesus Cristo e que o batismo no nome da Trindade veio em tempos posteriores. Está aqui, eu até coloquei aí, ó. Tá aí, ó. Então a pessoa sabe, mas como esse rapaz aí, Elias, não sei o quê. Eu debati há 5 anos atrás com o irmão Wilson sobre a Trindade, naquele tempo eu discordei dele. Agora, graças a Deus, eu estou enxergando o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus... Então, agora eu entendi por que você não compreendeu sobre a nuvem. Entendi por que você não compreendeu o semente da serpente, se você não está compreendendo a divindade, irmão. Agora eu quero ver um pastor ou um crente da mensagem, irmão, eu saí da mensagem, mas eu não fui para a Trindade. Aí sim, é com esse que eu quero conversar. Porque esse, se ele entendeu a divindade, então ele tem moral para falar sobre a nuvem, sobre o semente da serpente. É uma pessoa que não entendeu nem a divindade. Não tem. Então, esse é o meu vídeo. Por que é impossível eu deixar a mensagem? Até agora não achei nada que possa me conquistar. Nós temos hoje a internet na palma da nossa mão, nós temos praticamente o mundo na palma da mão. Nós podemos ver toda a igreja aqui no celular, se nós quisermos. Você quer ver como é a CCB, você vê aqui. Você quer ver como é a Adventista, você vê aqui. Você não precisa nem sair de casa. E olhando para esse povo, esses vídeos desses evangélicos, rodopiando no salão, virou agora Assembleia de Deus, misturou com candomblé, virou candombleia. As pessoas não sabem nem que Pai, Filho e Espírito Santo é 3 manifestações do mesmo Deus. Timóteo, Paulo diz, 1 Timóteo capítulo 3, 16 diz, que Deus se manifestou em carne. O Filho de Deus é a manifestação do mesmo Deus em carne. A pessoa, não, é um Deus Pai, um Deus Filho. Não, meu filho, então você não venha me falar sobre a nuvem, você não vai entender. Não venha me falar de semente da serpente, se você não entende a divindade. Você entendeu? Então, eu faço sempre esse teste. Quando alguém vem dizer para mim que o irmão Bruno é falso, eu digo assim, você já é batizado em nome de Jesus Cristo? Não, sou batizado em nome do Pai. Então pronto, irmão. Então você não tem moral para vir falar sobre nuvem, sobre semente. Se você não entender o mais fácil, como é que você vai entender o mais difícil? Como é que você vai entender sobre o Filho do Homem? Como é que você vai entender sobre essas coisas? Então, o meu vídeo é impossível de eu deixar a mensagem. Eu estou esperando aparecer algo melhor que a mensagem. No dia que aparecer, eu deixo. Tá bom? Eu deixo. Quando eu deixar, eu aviso vocês que apareceu. Mas eu estou vendo que parece que Jesus vai aparecer e essa religião melhor que a mensagem não aparece. Parece que daqui da mensagem para frente é só Cristo mesmo. Deus abençoe vocês.